Tá, obrigado, hein? Obrigado, Sibeli, tudo bem, hein? Tudo e você? Tudo em ordem. Saudações alviverdes. Isso aí toda semana tem que saudar duas vezes. Então, vamos esperar, né? Domingo eu vou lá. É isso aí. Bom dia. Então, hoje nós, 17 de agosto de 2022, nós estamos começando a nossa reunião da nefrologia do Hospital de Base, São José do Rio Preto, dando como convidado o Dr. Medina. Muito obrigada àqueles o Dr. Medina que aceitou o convite, àqueles que estão participando online conosco. Eu vou chamar o Dr. Mário Abud para fazer a apresentação do Dr. Medina. Para aqueles poucos que não conhecem o Dr. Medina, o Dr. Mário vai apresentá-lo. Bom, é um prazer e um privilégio para nós termos o Dr. Medina aqui. Não é pessoal, mas é virtual mesmo assim. Eu conheço o Dr. Medina há muitos anos, é um amigo de longa data, e eu acompanhei a trajetória extremamente bem-sucedida do professor Dr. Medina, desde quando ele voltou de Oxford, na Inglaterra, onde ele passou um longo tempo. E depois ele conseguiu botar no papel e na prática o Hospital do Rim, que é o centro de maior atividade em transplante no mundo hoje. E ele consegue levar isso de uma maneira extremamente bem organizada. Vários dos nossos residentes foram para lá e confirmaram que o Dr. Medina é um grande líder acima de tudo. A publicação, o currículo dele é muito vasto. Vocês entram aí no currículo Lattes e vocês vão ver a quantidade de produção em transplante que o Dr. Medina tem. Então, ficar falando sobre as qualidades, nós vamos ficar a aula toda aqui. Eu só posso dizer que é muito bom tê-lo aqui com a gente, fazendo essa conferência, que é bastante recente, né? E a gente ainda está aprendendo sobre o Covid, e ele é quem teve a maior experiência de Covid em transplante, se não no mundo, pelo menos em boa parte dos trabalhos que foram publicados. Medina, muito obrigado e a palavra é sua. Obrigado, Mário. Obrigado, Maria Alice, pelo convite. O Mário, nós somos colega há muitos anos mesmo. Quando eu comecei no programa de transplantes, nós já ficamos amigos e mantivemos essa amizade por muito tempo. Lideramos a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos juntos e participamos junto de toda a regulamentação do transplante desde que o transplante passou a ser rotina aqui no Brasil. Então, muito obrigado, Mário, pelo convite, obrigado, Maria Alice. Estou vendo o Horácio aí também. Obrigado, Horácio, por toda essa convivência que nós tivemos aí nesse período. Então, hoje eu fui convidado para falar sobre o Covid. A minha especialidade eu acabei me dedicando muito a essa situação nesses últimos 2 anos e meio, em função da repercussão que o Covid trouxe para a população de transplantado. Trouxe com as variantes anteriores a essa Ômicron, onde a letalidade, como eu vou mostrar, era de 27%, isso no mundo todo, 27%, 25%. E agora, mesmo com essa Ômicron, que é uma variante que tem uma gravidade muito menor, ela continua com um número de casos muito menor, mas com uma letalidade ainda alta, que é uma letalidade de 4%. Antes morria um paciente em cada 4 com Covid, e agora ainda está morrendo um paciente em cada 25. Ainda é uma incidência, uma letalidade muito alta. Nós estamos agora, hoje, com 2 pacientes internados, intubados e com prisma, que é um prognóstico muito ruim. Então, não é uma doença que está controlada, principalmente por transplantado. Na comunidade está muito mais fácil, mas transplantado ou pessoas que têm outras fragilidades, ainda tem que tomar muito cuidado mesmo, porque a doença continua grave nesse grupo de pacientes. Vou apresentar os slides, deixa eu colocar aqui.
precisam habilitar a seu compartilhamento de tela. Então, eu vou falar sobre o transplante renal e Covid-19. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu dividi essa apresentação em 6 itens, né? Evolução da pandemia na população geral, uma informação superficial, a repercussão do Covid no número de transplantes com doador falecido, no número de doadores falecidos, a repercussão do Covid no número de transplantes, a repercussão do Covid na saúde dos transplantados, a resposta à vacinação, que no transplantado é uma resposta muito precária, e as conclusões dessa análise que nós estamos fazendo desde o início do Covid. Quando o Covid apareceu na Itália, muita gente achava que ele não ia chegar aqui no Brasil por causa da temperatura toda. Nós nos preparamos, adquirimos teste diagnóstico e também conseguimos comprar material de proteção individual no valor razoável ainda antes de chegar aqui, quando o preço subiu muito. Então, só a evolução temporal de 595 milhões de casos que teve no mundo, né? 6 milhões de óbitos no mundo todo, aqui com as variantes, a original, a beta, a gama, as diversas ondas que tiveram. Depois, a Ômicron, que foi uma onda muito maior, um número de casos muito maior, por milhão de habitantes, aqui 400 por milhão de habitantes, e a Ômicron, a Ômicron BA5, que tem um número de casos menor, e a letalidade dessa Ômicron comparada com a letalidade da beta, gama, ela é muito inferior, o número de casos é muito maior, ainda uma mortalidade alta, mas uma letalidade muito inferior, e hoje a doença está relativamente controlada na população geral, e a maioria dos lugares não tem mais restrição, exceto a China, que nós não conseguimos entender direito como que eles mantêm ainda lockdown, mantém restrição, enfrentando uma variante que tem uma capacidade de contágio muito grande e que tem uma letalidade muito baixa, mas no entender deles ainda tem mais de 250 milhões de pessoas com limitações de fluxo na China. Nós não entendemos, assim, muita gente pergunta por que eles continuam fazendo essa mesma recomendação, e o mundo todo já liberou, até o Japão já liberou o trânsito de pessoas, tanto do exterior como do Japão. E aqui no Brasil, nós tivemos 34 milhões de casos, é muito mais do que isso, 34 milhões de casos que foram diagnosticados. Nós vamos mostrar o dado aqui do Hospital do Rio, onde nós fizemos diagnóstico precoce em todas as pessoas. Eu acredito que mais de 100 milhões, possivelmente mais de 150 milhões de casos no Brasil, e o número de óbitos é o mesmo, né? 680 mil óbitos no Brasil. E aqui a curva do número de casos com a cepa original, depois todas as outras, e com a Ômicron, que é um número muito maior de casos do que nas variantes anteriores, e agora essa subvariante a subvariante BA5, que tem um número de casos menor e também uma mortalidade menor, uma letalidade que até agora nós consideramos que é semelhante à Ômicron, a variante da Ômicron anterior, que predominou de novembro até abril. Esses dados são dados do Brasil e dados mundiais fornecidos pelo registro do Johns Hopkins University. Esse dado chama atenção porque não é uma população pequena, mais de 758 colaboradores do Hospital do Rim, que teve 679 casos de Covid entre 758. Teve 106 pacientes, 106 funcionários que tiveram 2 vezes. Então, a incidência de casos nesse grupo de funcionários do hospital foi de 75%. Nós vimos lá no número brasileiro, ele é inferior a 20% da população. Qual que é a diferença da população dos pacientes, dos funcionários com a população geral? Qualquer sintoma, ele vem trabalhar todo dia. Qualquer sintoma, por menor que fosse, por menor que seja, até hoje nós fazemos isso, nós fazemos o teste e fazemos o diagnóstico.
Então, nós não perdemos nenhum diagnóstico. As pessoas não ficam em casa ou quando elas vêm trabalhar, qualquer sintoma que elas têm, é feito o diagnóstico, hoje o teste rápido, de forma que 75% dos colaboradores, num hospital que não tem Covid, é um hospital que não é um hospital para atendimento de Covid, sempre tem 4 ou 5 pacientes de Covid aqui, mas ele não foi um hospital que foi dedicado ao atendimento de Covid. Ocasionalmente, entre os 151 leitos do hospital, chegamos a ter 5 ou 6 leitos de pacientes com Covid. Mas essas pessoas adquiriram a doença na comunidade e foram diagnosticadas numa percentagem maior, porque todas elas são testadas. Elas têm que vir trabalhar, quando vem trabalhar, faz o teste, se deu positivo, vai para casa. Então, qualquer sintoma, por menor que seja, elas são testadas. Com as variantes anteriores à Ômicron, esse foi o número de casos que nós tivemos, 292. Nesse ano, nós tivemos 387 casos entre 758 funcionários. 101 deles foram reinfecções, todos foram manejados em casa e todos eles, 100% dos funcionários do hospital, estavam vacinados. Aqui, nas variantes anteriores à Ômicron, 10 dos 292 tiveram que ser hospitalizados, um deles só que ficou em terapia intensiva e não teve nenhuma letalidade. Então, nós não tivemos nenhuma letalidade nesses 758 colaboradores que têm poucas comorbidades. A idade média inferior a 40 anos tem muito pouca comorbidade, exceto a obesidade ou sobrepeso, que tem 40% da população que trabalha aqui. Tabagista, só 6% da população que trabalha aqui. Desses 569, 97 tiveram 2 episódios e 5 colaboradores tiveram 3 episódios de infecção, todos vacinados. E aqui é a evolução temporal desses 758 colaboradores. Então, teve um dia aqui em janeiro, nós estávamos com 90 funcionários afastados. 90 funcionários afastados. Agora, hoje, nessa última semana, não temos mais nenhum funcionário afastado nesse momento. Então, a repercussão agora no número de doadores falecidos. Então, a conclusão dessa evolução da pandemia na população geral é que o número que nós temos de 30 milhões de pessoas que tiveram a doença numa população de 200 milhões, ela está muito subestimada, baseado no que nós observamos no Hospital do Rim e em outras instituições que fizeram o rastreamento, o diagnóstico da mesma forma como nós fizemos. A repercussão no número de doadores falecidos. Então, esse é o número de doadores falecidos por milhão de habitantes em 2014, 14. Daí, em 2019, 18 doadores por milhão de habitantes no Brasil. E aqui, 12,1. Depois, agora em janeiro e março, que foi menos do que o que aconteceu nos 2 anos, onde tinha as 2 variantes que tinham uma letalidade maior. Isso aconteceu porque a incidência da doença, a prevalência da doença foi muito maior. Todas as pessoas, todos os potenciais doadores com Covid positivo eram afastados. Isso reverteu agora nos últimos 2 meses, porque nós conseguimos uma portaria no Ministério da Saúde e passou a aceitar doador com Covid positivo, desde que ele só tenha um diagnóstico positivo, sem nenhum comprometimento sistêmico do Covid. E esse número agora, a partir de junho e julho, ele voltou a crescer. E aqui nós recusamos, nesse período aqui, 137 doadores que foram recusados, entre 1.800 potenciais doadores, porque eles tinham Covid positivo. E aqui estão vendo por semana epidemiológica, e aqui nós observamos que com a Ômicron, com a Delta, e depois, aqui não é a Delta, aqui é a primeira fase da Ômicron, o número de casos recusados foi muito grande. É uma doença leve que pode ser transplantada, o receptor pode ser transplantado aos órgãos, exceto o pulmão, os outros órgãos podem ser transplantados sem nenhuma repercussão para aquela pessoa que recebeu um rim de um portador de Covid na variante Ômicron. Nós fizemos uma análise de 16 transplantes, nós fizemos com o doador com PCR positivo. Todos esses transplantados que receberam o doador
PCR positivo, eles obrigatoriamente tinham que ser vacinados. Nós publicamos esses dados. Não teve nenhum caso de transmissão via doador. Nós publicamos isso, vai sair na Transplantation. Agora já foi aceito, agora em 2022 vai sair agora, já, que nós nos baseamos nisso numa nota técnica do Ministério da Saúde. Então, qual que foi a repercussão assim no número de transplantes? Aqui houve uma redução no número anual de transplantes no Brasil, da mesma forma como houve uma redução no número de órgãos captados de doador falecido. Então, aqui nós, em 2011, fazíamos 5 mil transplantes com doador, 5 mil transplantes renais por ano. Chegou a fazer 6 mil, quase 6.300 em 2019, e caiu agora para 4.750 transplantes. Fígado não caiu tanto, e os outros órgãos que fazem um número muito pequeno também não teve uma repercussão tão grande. A repercussão maior foi no transplante de rim. Caiu o número de transplantes com doador falecido, né? A gente chegou a ter o máximo perto de 5 mil, caiu para perto de 4 mil nos 2 anos do Covid, então caiu 20%, e caiu bastante, caiu 50%, quase 50%, o número de transplantes com doador vivo, porque é um transplante eletivo, e a maior parte dos centros fez só transplantes com doador vivo, naquelas situações onde era imperioso fazer, mas toda vez que era possível postergar o transplante, nós postergamos, até porque a evolução do paciente transplantado que adquiria Covid era muito mais grave do que aqueles pacientes em diálise que adquiriram Covid. Então, por isso que foi reduzido bastante o número de transplantes com doador vivo. Aquele doador falecido foi em função da redução do número de doadores, mas esse aqui foi por política de cada um dos centros brasileiros. Aqui, o que foi mais importante que a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos liderou foi uma série de comunicações com os centros brasileiros de transplantes de todos os estados brasileiros para haver uma cooperação nacional na alocação de órgãos entre estados durante a pandemia, considerando que os principais centros transplantadores, que são centros universitários, muitos deles viraram referência para atendimento de Covid, não conseguiam mais transplantar. Vários estados deixaram de transplantar e alguns deixaram até de fazer procura de órgãos. Então, com essa ação, em 2 anos, chegou no estado de São Paulo 931 rins que foram captados em outros estados brasileiros. Então, 686 deles foram transplantados aqui no Hospital do Rim, 127 foram transplantados em outras equipes e 118 deles foram descartados por condições do órgão, até o órgão chegar aqui por tempo de isquemia ou por alguma outra limitação. Então, todos os estados brasileiros, exceto Amapá, Pará e Maranhão, enviaram órgãos para ser transplantados e nós funcionamos aqui no Hospital do Rim como uma base que recebia esses órgãos, transmitia para a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde fazia o processo de seleção e ele podia ser transplantado aqui no Hospital do Rim ou em outras equipes. Como os hospitais universitários do estado de São Paulo estavam dedicados a atendimento de Covid, a maioria acabou sendo transplantado aqui no Hospital do Rim. Então, o Hospital do Rim, embora na pandemia, ele acabou fazendo mais transplantes do que normalmente ele faz. Então, só para conhecer a curva do Hospital do Rim de novo, quando nós começamos, nós fazíamos 20 a 25% dos transplantes com doador falecido, a maioria dos transplantes com doador vivo, e agora, nos últimos anos, nós temos feito a maioria dos transplantes com doador falecido, 70%. Nos últimos 2 anos do Covid, nós fizemos quase 90% dos transplantes com doador falecido, em função da transferência de rins captados em outros estados para ser transplantados aqui no estado de São Paulo, ou principalmente no Hospital do Rim, que foi considerado um hospital que ficou ligado ao atendimento dessa condição, servir de base para não perder a capacidade de transplantação ou a cultura do transplante no Brasil todo, e nós ficamos, como eu disse, livres de Covid. Os pacientes nossos, como eu vou mostrar mais para frente, eles adquiriram Covid, eles foram atendidos em unidades destinadas ao atendimento de Covid,
e nós fazíamos o acompanhamento por telemedicina ou por telesaúde. E aqui no hospital, embora nós éramos considerados livres de Covid, sempre tinha um número de pacientes que foi diagnosticado aqui dentro. Nós reservamos 5 leitos de terapia intensiva para atendimento desses pacientes aqui no Hospital do Rio. Mas o ano passado foi feito 1.052 transplantes, quase 90% deles com doador falecido. Não diminuiu aqui, mas diminuiu no Brasil todo. Não diminuiu aqui porque foi transferido pacientes de outros lugares que não tinham capacidade de transplantar. E a ideia era não perder o conceito de doação de órgãos no país inteiro, que demora muito para ser estabelecido. Então, a procura de órgãos continuou, as OPOS continuaram funcionando, as CIDOTs continuaram funcionando, e as centrais estaduais de transplantes também continuaram funcionando, e transferir os órgãos ou aqui para São Paulo, ou para um centro mais próximo, e que naquele momento estava com uma prevalência de Covid menor do que naquela região onde o órgão não pôde ser transplantado. Qual que foi a repercussão na saúde dos transplantados? Então, aqui, mostrando cada uma das variantes, né? De novo, aqui a curva por semana epidemiológica original, beta, gama, delta, com a Ômicron, que aqui chegou a ser 5 vezes maior, 5 ou 6 vezes maior a incidência do que com as variantes anteriores, com a BA5, isso é muito menor do que com a primeira variante da Ômicron, e hoje, né, esse número de casos diminuindo, então a incidência reduziu bastante, mas a letalidade ainda continua 4,1%. Então, a letalidade aqui, nos primeiros 2.269 casos que nós tivemos aqui, entre os nossos 17 mil transplantados, 12 mil transplantados em acompanhamento aqui, foi de 28%. Na primeira onda da Ômicron, 11%, e agora nessa segunda aqui, 4,1%. Então, tem uma incidência baixa, mas tem uma letalidade muito alta. Nós recomendamos muito para o transplantado ainda que ele tenha bastante cuidado. Lembrando que, nesse período aqui, esses pacientes foram vacinados. Assim, aqui, quando apareceu a gama e a delta, a maioria dos transplantados já estavam vacinados. A letalidade não mudou em função da vacina. A letalidade mudou agora com a Ômicron. Talvez tenha uma contribuição muito importante das vacinas pregressas, principalmente considerando que aqui já tinham recebido uma terceira dose, mas é possível que a redução de 28% para 4% de letalidade está mais relacionada à agressividade menor da Ômicron ou à gravidade menor da infecção que a Ômicron produz, do que da vacina, de todas a combinação de vacina, das 4 doses de vacinas que os pacientes transplantados já receberam. É curioso isso, mas aqui não houve mudança na letalidade, independente da variante, independente de ter sido vacinado ou não esses pacientes. Então, hoje, a letalidade global que nós tivemos, considerando a Ômicron e todas as variantes juntas, como eu disse aqui, como eu já insisti, a Ômicron, a letalidade é muito menor, mas nós perdemos 804 pacientes entre os 4.273 pacientes que tiveram Covid dentro de uma população que nós fazemos acompanhamento ambulatorial, que é de 12 mil pessoas. Então, 4.273 casos, 804 óbitos. A grande maioria desses pacientes, quase a totalidade deles, menos de 10% foram atendidos aqui no Hospital do Rim, eles foram atendidos na rede organizada do estado de São Paulo ou no Brasil, tem muito paciente aqui transplantado em outros estados brasileiros, na rede de atendimento de Covid, nessas outras instituições. Nós fizemos acompanhamento desses pacientes por telesaúde ou por telemedicina, conversando com o médico que estava passando orientação semelhante àquela do Hospital do Rim, os médicos que estavam cuidando do paciente nessas instituições. Mas é uma perda muito grande. Nós fizemos publicamos também esse artigo, 804 pacientes nossos que acompanhamento aqui no Hospital do Rim faleceram de Covid, dá 20% do total de pacientes que desenvolveram Covid. Aqui chama a atenção
um desfecho entre esses 4.000 pacientes transplantados com Covid, considerando as duas variantes da Ômicron mais recentes, comparado com as variantes da original até a Delta. Então, aqui teve 2.262 casos, aqui 1.231 casos, aqui 733 casos. Lembrando que aqui a incidência da doença é muito maior do que com as variantes anteriores. A mortalidade hospitalar de 48% para as variantes anteriores, 38% para o Ômicron, daqueles que internaram, né? Dá uma letalidade de 11%, aqui a letalidade de 28%, e a letalidade agora dessa variante aqui, ela é de 4,1%, com mortalidade hospitalar ainda muito alta, 27%. Então, aqueles pacientes que internam no hospital, e a internação é mais tardia do que nas variantes anteriores, nós fizemos uma intubação com um paciente que está há 28 dias com Covid positivo, uma variante positiva, e que agora, depois de 28 dias, ele precisou de internação em terapia intensiva, e hoje ele está intubado em pulmonismo. Depois já passou por uma fase de pronação. E esse é um estudo também que nós publicamos, comparado com entre as pessoas era 4 vezes maior, 49 anos, 10 vezes maior, e entre 30 e 39 anos, a letalidade nos transplantados renais foi 20% maior, 20 vezes maior do que na comunidade geral. Nós publicamos esse artigo mostrando que talvez que aqui é difícil separar quais são as comorbidades, mas aqui entre 30 e 39 anos, essa diferença é decorrente quase que exclusivamente da imunossupressão. Então, o paciente transplantado, o principal fator de risco para ele é o uso permanente de imunossupressão. E qual é a resposta à vacinação desses pacientes transplantados? Então, nós fizemos, no regime de mutirão, vacinação com a Coronavac nos pacientes transplantados, e observamos a soroconversão após a primeira dose nos transplantados, comparado com os colaboradores do Hospital do Rim e comparado com os pacientes em diálise aqui no Hospital do Rim. Nós vacinamos todos eles com a mesma vacina, com o mesmo lote da vacina. Depois da segunda dose, aumentou de 15% para 43% a soroconversão. Dos colaboradores, aumentou de 80% para 98%. E dos pacientes em diálise, aumentou de 44% para 91%. Mais uma vez, reforçando que a resposta do paciente transplantado ela é menos intensa em função da sua imunossupressão, porque as comorbidades do paciente em diálise e dos pacientes transplantados são muito semelhantes, até possivelmente maior nos pacientes em diálise. A soroprevalência depois da terceira dose nos pacientes transplantados, comparado com os colaboradores, comparado com diálise, 99% deles soroconverteram, e o título de anticorpo, que chama bastante atenção, depois da terceira dose. O título de anticorpo nos transplantados, 5 vezes menor do que nos colaboradores, e aqui eu não sei por que teve essa diferença, mas quase 10 vezes maior do que nos pacientes em diálise. Nós não conseguimos entender por que tinha essa diferença. Mas nós conseguimos mostrar que o título de anticorpo nos pacientes transplantados é muito menor do que nessas duas outras populações. E depois da quarta dose, a seroconversão do paciente transplantado ainda não chegou nem perto dos pacientes, dos colaboradores do hospital ou dos pacientes que estavam em diálise. Aqui, de novo, mostrando, agora numa forma diferente, com uma população um pouco diferente, por isso que existe uma diferença dos números. A primeira dose, soroconversão com a Coronavac depois da primeira dose, segunda dose, terceira dose,
e quarta dose nos pacientes transplantados. Ela é crescente, até nós sugerimos que o transplantado talvez precise de quinta ou sexta ou mais dose, principalmente em função, independente da variante que estiver predominando. E aí nós vamos comparar o resultado que nós obtivemos com a Coronavac, que é depois de 2 doses, que foi 43%, com publicações semelhantes com 2 doses da Pfizer. Tem 2 trabalhos que foram publicados, um que alcançou 38%, outro 59%, 2 doses da Moderna, ou 1 dose da AstraZeneca, que foi muito inferior e não tem outro estudo com a AstraZeneca. A maior parte dos estudos em transplantados foram originados do Hospital do Rim e com a Coronavac. Nós fizemos um outro estudo que comparamos a quarta dose, a terceira dose, utilizando, ao invés da Coronavac, utilizando a vacina da Pfizer. A soroconversão foi maior com a terceira dose, utilizando a da Pfizer, talvez esteja relacionada à combinação de diferentes plataformas de vacina. Então, aqui foi 48% contra 32%. A soroprevalência também foi maior depois da terceira dose com a vacina da Pfizer. E o nível de anticorpo foi muito maior, aquele, como eu mostrei no slide anterior, foi 590. Aqui, com a terceira dose, depois de 2 doses da Coronavac, utilizando a terceira dose da Pfizer, o nível de anticorpo foi muito maior, mas a percentagem de pacientes com atividade neutralizadora foi semelhante. É lógico que aqui ele tem anticorpo neutralizante, mas num título muito mais baixo do que naquele paciente que recebeu como terceira dose a vacina da Pfizer. E quais foram as conclusões que nós chegamos, então? Primeiro, que houve uma redução no número de transplantes no Brasil todo, uma redução do número de doadores também no Brasil todo, doador falecido, mas em função da atuação muito concreta da BTO antes do Covid chegar aqui no Brasil, os conceitos do transplante no Brasil eles não foram afetados. Ainda tem um número de centros grande que ainda não conseguiu retomar a sua capacidade de transplantes, mas o conceito de doação de órgãos da população ele foi mantido. A letalidade do transplante, do transplantado, é 10 vezes maior que da população geral, independente da variante. Os fatores de risco para letalidade, quando nós analisamos só o grupo de transplantados, qual o fator de risco, sabendo que ele tem 10 vezes maior do que a população geral, ele ainda tem aqueles pacientes que têm diabetes, cardiopatia e mais idosos, tem uma letalidade maior do que os pacientes mais jovens, embora os pacientes mais jovens tenham uma letalidade muito mais vezes maior do que na população geral. A resposta imune é limitada a todas as vacinas, nós conseguimos mostrar isso bem claro, independente do número de vacinas, a letalidade com as variantes antes da Ômicron foi a mesma. Tem interrogação sobre quantas doses o transplantado precisa tomar e qual que é a duração de proteção. Se essas novas variantes, se elas têm sensibilidades diferentes das diversas plataformas vacinais. E hoje saiu a primeira informação que há a vacina de elaboração de uma vacina bivalente agora na Inglaterra, possivelmente vai ser o reforço vacinal, que ela cobre tanto as variantes anteriores, como conseguiu incorporar nessa vacina, por isso que ela é bivalente, os antígenos da Ômicron. Não tem tratamento específico efetivo comprovado, isso é um drama danado. Nós testamos aqui no Hospital do Rim, soro de convalescente, soro heterólogo do Butantan, nós não conseguimos nenhum resultado. Também utilizamos Remdesivir, também sem um resultado apropriado no paciente transplantado. Então, não tem nenhum tratamento efetivo ainda nos pacientes transplantados que, independente da vacina, adquirem uma doença leve ou grave. A transmissão por transplante de órgãos sólidos é improvável, então nós estamos utilizando doadores cadáveres que são positivos, evidentemente, quando em receptores vacinados, e para doador vivo, que nós já retomamos a nossa atividade,
Quando chega o doador vivo, ele é positivo ou receptor positivo, evidentemente que nós postergamos o transplante, que é uma política diferente do transplante do doador falecido, porque ele pode ser postergado. Nenhuma variante, lembrando mais uma vez, que nenhuma variante resiste à máscara facial e ao distanciamento social. Qual foi a contribuição aqui da Fundação Oswaldo Ramos e do Hospital do Rim? Primeiro, nós contribuímos bastante com a Associação Brasileira de Transplante na prevenção do Covid e manter o transplante renal ativo no Brasil todo. Nós fizemos com os pacientes transplantados várias mutirões no final de semana, alertando para o uso de máscara, distanciamento social, mas essa é uma tarefa muito difícil mesmo no transplantado. Nós falávamos uma semana, na semana seguinte apareciam vários transplantados que estavam naquela mutirão, participaram daquela mutirão. Também nós conseguimos contribuir bastante para a difusão de conceitos da pandemia no seio acadêmico. Todos nós acabamos aprendendo conceitos que nós não aprendíamos, não conhecíamos antes. Eu, particularmente, pude coordenar o Centro de Contingência do Estado e também da indústria do Estado de São Paulo, através da Fiesp. Eu tive que aprender bastante sobre isso, foi um desafio muito grande. Até voltar, quem tenha seguido as nossas reuniões, nós não conseguimos ainda sair da área de infectologia. A infectologia é muito bonita, né? O transplante, praticamente, é sempre uma repetição sistemática do que nós fazemos, a nefrologia também, mas a infectologia, você pode viver a sua vida inteira cuidando de um vírus só, de uma bactéria só, porque ela tem um comportamento diferente aqui na cidade de São Paulo, diferente em Sul. Cada estação do ano ela tem um comportamento diferente, depois ela sofre uma mutação, muda tudo, ela tem capacidade de desenvolvimento de vacinas, é difícil arrumar tratamento para elas, então você pode ficar a vida toda sua se distraindo com uma variante de uma bactéria ou de um vírus, porque eles têm uma capacidade de mutação muito grande, o que não acontece no nosso trabalho de diálise e transplante. Você acaba ficando um pouco fascinado com isso e se dedica bastante a isso. Então, assim, nós acabamos produzindo 28 artigos que já foram publicados no Covid aqui no transplantado, e 9 ainda que ainda já estão aceitos, que vão somar a esses 29. Participamos do Registro Colaborativo Nacional, que é coordenado pela Tainá. Tem esse desafio de acomodar os conceitos de ciência da saúde com as demais ciências social, econômica, política, administrativa e outras, que nós vivenciamos aqui no Hospital do Rim, no momento que eu estava coordenando o comitê de contingência, porque todo o médico queria fechar tudo, enquanto que a área econômica queria manter algum tipo de atividade aberta, ou então algumas queriam até voltar a atividades esportivas. E a atividade de extensão que nós fizemos na Associação Brasileira de Transplantes foi bastante extensa, na Fiesp, na Federação das Indústrias, no Comitê de Contingência, no Comitê de Educação da área de Educação do Estado de São Paulo, nós participamos também. E na cidade de Sul, o que nós fizemos, a cidade que eu nasci, tem 14 mil habitantes, nós utilizamos na cidade de Sul o mesmo modelo de diagnóstico que nós utilizamos no Hospital do Rim. Todas as pessoas que tinham algum sintoma, nós coletávamos o material e fazíamos o diagnóstico aqui no Hospital do Rim. Não deu 75% de incidência na cidade, porque só procuravam, só as pessoas não eram obrigadas a ir em algum lugar, como aqui no hospital, como eles são funcionários, eles são obrigados a vir no hospital e falar se tem algum sintoma ou não, e aí faz o diagnóstico. Então, as pessoas que lá tinham sintoma leve, elas acabavam não sendo diagnosticadas, e lá deu 45% de incidência da doença, que é muito maior do que o que aconteceu na população geral do Brasil. Então, retomando, houve uma redução no número de transplantes sem comprometer os conceitos. Aqui, desculpa, eu tinha voltado ao slide. O legado que ficou do Covid, a resiliência do SUS. O SUS foi fundamental
sustentar ou para enfrentar o Covid. Sem o SUS tem sido muito difícil. Nos Estados Unidos eles tiveram mais dificuldade do que aqui no Brasil, exceto algumas regiões do Brasil, de maneira circunstancial em algum momento. Pesquisa clínica em infectologia foi aprimorada. Foi desenvolvida novas plataformas de vacina e perspectivas de saúde. Hoje, a vigilância na possibilidade de aparecer alguma pandemia é muito maior do que no passado. Então, essa questão da monkeypox, ela foi diagnosticada logo por causa da vigilância que é exercida agora em função do susto que nós tomamos com o Covid. Houve um incremento da utilização da telesaúde, um acesso também aprimorado de informações sobre saúde. Aqui, eu imaginei que isso ia ser um legado. Quando eu escrevi isso aqui pela primeira vez, eu imaginei que seria, assim como é em Hong Kong, ou como é na Ásia, quando alguém está com alguns sintomas de doença infecciosa de vias aéreas superiores, ele coloca a máscara, embora com sintomas leves, ele vai trabalhar, mas ele circula na cidade inteira. Eu vi isso em Hong Kong, um percentual muito grande das pessoas de Hong Kong utilizam máscara de rotina quando eles circulam naquele monte de pessoas que circulam na cidade de Hong Kong. E nós pudemos ver nesse período da Covid também um comprometimento coletivo de empresas ou de pessoas para tentar uma ajudar a outra nesse desespero assim que foi a falta de diversas componentes que eram importantes no nosso cotidiano, mas isso também eu imaginei que isso fosse ficar por mais tempo, mas essas duas situações aqui elas já estão desaparecendo. Eu queria agradecer ao Mário, agradecer a Maria Alice e agradecer a todos os presentes, que eu puder mais uma vez apresentar o que nós fizemos aqui no Hospital do Rim e os resultados que nós alcançamos nesse período de grande dificuldade que foi esse enfrentamento da Covid. Muito obrigada, doutor Medina, pela apresentação, pela brilhante apresentação, assim, no sentido de nos fornecer cada vez mais dados, né? Parabéns pelo trabalho, não só da apresentação, mas pelo trabalho que contribuiu imensamente para o conhecimento, né, de algo ainda inexistente, né, até então desconhecido. Então, parabéns por todo esse trabalho, pelos trabalhos publicados que contribuirão ainda muito para a nossa medicina. E pelo seu trabalho social, né? Principalmente na cidade de Pau Sul, que é a cidade da minha família também. Parabéns, né? E eu acho que eu vou abrir aqui as perguntas, né? Se quem tiver alguma pergunta para fazer, tanto da plateia, a doutora Cibele está aí, doutor José Fernando. Então, se alguém tiver alguma questão, pode tanto colocar no chat, quanto fazer pessoalmente para o doutor Medina. Medina, parabéns. Realmente uma quantidade de informações que a gente tem que sentar e pensar muito sobre isso aí. Mas você mostrou, hoje, a minha preocupação maior é como você avalia o potencial candidato a transplante. Ele chega para transplantar e você mostrou no seu penúltimo slide, lá de barras, que você tem um título de anticorpos e você tem os anticorpos neutralizantes. E quando você, independente do seu título de anticorpo, que você tinha lá 599, alguma coisa assim, você teve os seus anticorpos eram neutralizantes, quase as duas barras eram iguais, 98%, 97% eram iguais. Então, eu acho que isso tem muito a ver com... Tá bom, a gente sabe também que a vacina decai com o tempo, esses anticorpos. Você não acha que a gente teria que avaliar esses potenciais receptores com anticorpos neutralizantes pré-transplante?
Porque isso talvez poderia estar implicado no pós. Isso seria bem razoável, mas aqui é um hospital que faz muito transplante. E, assim, nós não temos condição assim, de ainda, além disso, fazer esse tipo de análise assim, de maneira sistemática, que dá um trabalho muito grande e que colocaria para nós uma série... identificação dos anticorpos neutralizantes, ele custa muito caro e você tem que ter um laboratório dedicado a fazer de todos os pacientes que estariam na lista de espera, estaria para fazer dos transplantes no doador vivo. Nós não tínhamos pensado nisso ainda, até porque nos pacientes que receberam o rim de doador com Covid positivo, nós não tivemos repercussão nenhuma. Agora, para acompanhamento a longo prazo dos pacientes no ambulatório, até aqueles que aparecem com um diagnóstico de Covid, talvez tenha algum sentido fazer, se tivesse algum outro tipo de tratamento que pudesse direcionar em função da potencial de neutralização do próprio paciente. Mas eu tenho que, talvez, conversar um pouco mais com você e ver como a gente pode elaborar isso, mas isso não tinha passado ainda como um projeto nosso de avaliação. Mas eu vou conversar com você depois, para ver como que nós podemos elaborar isso melhor. Tá. A segunda pergunta nós aqui ainda, eu pedi para não aceitarem o doador positivo, Covid positivo, porque agora na literatura já tem uma quantidade de casos que dá para ter uma certa segurança, mas muitos desses casos, os seus, eu vi que não. Mas o do exterior, o pessoal fala, eu aceito o Covid desde que tenha um CT muito alto e, normalmente, o receptor está tratado com algum antiviral, com remdesivir. Os seus 16, você não tratou com nada. Eles receberam o órgão virgens de tratamento contra a Covid. O remdesivir, ele não está comprovado nem na população não transplantada, nem na população não transplantada. Não está comprovado que ele tem algum benefício mesmo. Então, assim, tem lugares que tem recurso a mais para gastar com coisas que não são comprovadas. Aqui no hospital, nós trabalhamos com um recurso bem apertado, como vocês aí. Então, nós não conseguimos fazer esse tipo de utilizar formas de tratamento que não tem comprovação efetiva. Então, o que nós fizemos desde o início é falar, vamos ser bastante cuidadosos, analisar caso a caso. Se nós observarmos que tem alguma situação que impede a utilização de doador Covid positivo, nós paramos de utilizar, mas no estado de São Paulo, aqui o nosso nós temos 19, no estado de São Paulo tem 50, um pouco mais de 50 casos nessa situação, e não teve nenhuma transmissão de Covid partindo de doador positivo. Naqueles casos que antes dessa política foram transplantados com doador positivo, que foi diagnóstico posterior, também não houve transmissão, nenhum caso registrado de transmissão pelo órgão transplantado, exceto de pulmão, que teve um caso nos Estados Unidos que era de pulmão, aí sim, mas de órgãos sólidos, exceto o pulmão, não teve nenhum caso. Tá bom, obrigado. Eu acho que nós vamos começar aqui também a aceitar o positivo. Obrigado. Eu recomendo, Mário. Medina, parabéns. Foi além da atividade fantástica, fazer 1000 transplantes em plena pandemia, uma coisa invejável e assim um reconhecimento mundial. Eu queria fazer 2 perguntas também. Aqueles pacientes que tiveram Covid nessa última fase, 13% foi reinfecção. Eu vi lá do dado. Desses que tiveram reinfecção, quantos? Você teve algum estudo da vacina que eles tomaram, se eles tinham algum marcador, por que eles reinfectaram ou não? Então, isso eu pedi para a Marina fazer isso essa semana. Estudar qual o esquema vacinal que eles tiveram antes e se entre aqueles que estão tendo evolução ruim, tem algum que teve 2 episódios.
porque a maioria das pessoas que tiveram 2 episódios na comunidade geral tem uma evolução muito melhor do que quem tem um episódio só. O segundo episódio é muito melhor do que o primeiro episódio, até porque tendo um episódio pregresso de Covid e sendo vacinado, essas duas coisas se potencializam. Até a maior parte das pessoas consideram que a proteção dada por uma infecção pregressa é maior do que a proteção dada pela vacina, o que tem algum sentido, porque a vacina é um fragmento do vírus e a infecção pregressa é o vírus completo. Mas eu pedi exatamente isso, eu pedi para a Marina fazer análise desses casos, para ver se tem algum deles que evolui, que está dentro desses 4% de letalidade, ou a doença pregressa teve uma proteção maior do que só a vacina no paciente que teve o primeiro episódio agora. Essa pergunta também nós estamos estudando. Outra pergunta é se na fila de espera, todos eles, potenciais receptores, estão vacinados com 4 doses? Você tem como perfil de aceitar com 4 doses só? Não, porque a aderência à 4ª dose é muito baixa. E até a definição assim, sobre a necessidade absoluta da 4ª dose não é bem clara. Então, nós aceitamos os pacientes que tiveram 3 doses, que teve o curso completo de 3 doses. Na comunidade aqui do hospital, aconteceu a mesma coisa. A adesão à 3ª dose, à 4ª dose, foi só de 40% dos funcionários. Eu posso até confessar para você que eu não tomei a 4ª dose ainda. E mais a última pergunta, daqueles 1.100 casos que você transplantou em 2021, nos primeiros 30 dias, algum desses casos tiveram Covid positivo? E qual foi a sequência, o que aconteceu com esses pacientes que tiveram nos primeiros 30 dias pós-operatório? Nós tivemos 4 pacientes, né, que tiveram Covid nos primeiros 30 dias pós-transplantes, e um deles que teve uma evolução ruim, os outros 3 tiveram evolução recuperaram, que é exatamente a mesma letalidade que acontece nos grupos que estão imunossuprimidos há mais tempo. O número é pequeno, mas eu até imagino que aqueles que têm imunossupressão por tempo menor devem ter uma evolução melhor do que aqueles que estão imunossuprimidos por muito tempo. Mas isso também é uma análise que a Marina está fazendo para ver se aqueles pacientes, se a doença foi mais grave naqueles pacientes que eram transplantados ou que tinham imunossupressão a mais prolongada, 10 anos, comparado com 8 anos, com 6 anos, com 4 anos, com 2 anos. Ela está fazendo essa análise agora para ver se isso faz diferença. Aí nós podemos falar, quem está imunossuprimido por mais tempo eram as pessoas que tem que excluir evolução de diabetes, outras comorbidades que vão acontecendo com o tempo, e pegar pacientes comparáveis para poder mostrar essa diferença. Essa é uma análise que ela está em andamento agora. Obrigado, um abraço. Acho que eu estou olhando aqui, mas não tem nenhuma... tem uma pergunta, o doutor Rinaldo, que é infectologista aqui do nosso serviço, ele pergunta como o doutor avalia a perspectiva de tratamento antiviral com financiamento público para essa população com taxa de complicação e letalidade tão importante? Nós estamos trabalhando nisso. O que foi proposto pela AstraZeneca é um anticorpo que é dado para todos os pacientes que têm maior risco e que custa muito caro. Custa R$10 mil, 2 doses, que é uma dose e outra dose depois de 6 meses, com benefício assim não claro, porque o estudo que eles fizeram foi um estudo que teve uma incidência muito baixa de infecção. E agora, numa situação epidemiológica, o número de casos é muito baixo. Então, nós vamos gastar, se eu for utilizar isso, por exemplo, nesses 12 mil pacientes transplantados nossos,
eu vou ter um benefício muito pequeno às custas e vou despender um recurso muito grande. Nem sei se vai ter esse benefício, porque isso não está comprovado ainda. O que eu queria era alguma forma de tratamento que fosse estabelecido precocemente, assim que a gente faz o diagnóstico, nos pacientes que têm diagnóstico. Como profilaxia, é impossível porque depende muito do cenário da doença, e agora, no momento, isso seria totalmente dispensável, e também nós não temos dados suficientes para comprovar isso, e até é difícil você fazer um estudo que comprove essa eficácia na população de transplantado. Agora, no transplantado que tem a doença, é fácil fazer estudo, é muito fácil fazer estudo, porque tem um N muito grande, e aí seria um dado excepcional, que seria aplicado tanto no grupo de paciente transplantado como no grupo de pacientes da população geral, que é o que o Butantan propôs com o soro heterólogo, que nós fizemos em 30 pacientes aqui no Hospital do Rim. O resultado ainda era só para estudar a tolerabilidade, não era para observar resultado. O resultado não deu assim, não foi diferente. E a partir daí ia ter os grupos de tratamento efetivo, e por alguma razão no Butantan não deu sequência a esse estudo. O estudo parou com o estudo exploratório que nós fizemos aqui no Hospital do Rio. Certo, obrigada. A doutora Cibele pergunta se você sabe se esses achados se repetem em pacientes oncológicos e reumatológicos. Então, essa é uma pergunta importante, e que assim, é muito diferente. Assim, tem mais a incidência, a letalidade é maior, mas é muito menor do que no paciente transplantado, porque a imunossupressão deles é intermitente. O paciente reumatológico, ele é intermitente, uma dose de imunossupressão do transplantado permanente, tomar o remédio. Do paciente que é transplantado de rim, que toma uma quantidade de imunossupressão muito maior do que o transplantado de fígado, aí existe uma diferença de letalidade muito grande. A letalidade do transplantado de fígado é muito inferior à letalidade do paciente transplantado de rim, porque eles tomam, tem paciente transplantado de fígado que toma 1 miligrama ou 2 miligramas de tacrolimus por dia, e isso é suficiente para sustentar a imunossupressão dele. No transplantado, não. No transplantado de rim, não. E a outra pergunta da doutora Cibele, vocês estratificaram mortalidade por doença de base dos transplantados? Então, a estratificação que nós fizemos foi de diabético, sim ou não. De diabético, a letalidade foi muito maior. Mas talvez mereça uma estratificação maior, que ainda nós não conseguimos fazer, mas também é uma boa ideia também. Certo. Então, doutor Medina, mais uma vez, muito obrigada. Acho que nós não temos mais nenhuma pergunta. Muito obrigada novamente por poder estar participando conosco aqui. E, se Deus quiser, o ano que vem, pessoalmente, né? Mas muito obrigada. Se Deus quiser, o ano que vem, vamos estar pessoalmente. Aí em São José do Rio Preto, que eu fui várias vezes. Uma vez eu dei uma canseira no cachorro num cachorro que o Mário Mude tem, que é o cachorro muito, que ficava mergulhando na piscina, e eu tomei uma canseira grande dele, porque ele não desistia de pegar a bolinha. Então, eu queria repetir essa experiência lá na casa do... Só que ele está velho agora. Eu falo que agora ele está velho. Ele está velho agora. Agora, cachorro vive menos, né? 12, 13 anos, então talvez dessa vez quem vai tomar canseira é ele. Mas muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu estou à disposição aqui no Hospital do Rim, e também nós estamos à disposição. Esses slides que eu apresentei podem ser distribuídos e ser utilizados abertamente por quem precisar, à vontade. Assim, nós não temos nenhuma restrição
a esse tipo de divulgação, assim, pode multiplicar a divulgação quanto for necessário. Certo, muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Valeu, Medina. Obrigado. Valeu, Manel, um abraço. Valeu, Zipelli, um abraço aí.